Fala galerinha, estamos aqui hoje não para uma bioaula, mas sim um momento extra para tentar ajudar você, vestibulando, a montar seu horário de estudo de uma forma disciplinada e eficaz, para assim você obter melhores resultados. Além disso, vou falar rapidinho o que você não deve fazer, que atrapalha seu estudo e dificulta seu rendimento. Bem como eu também vou citar algumas técnicas que o ajudam a se organizar e a fixar melhor os assuntos. Mas antes disso, para não perder o costume, diretor, solta a vinheta. Eu vou falar para vocês algumas orientações básicas e o que você não deve fazer que vai lhe atrapalhar. Estudar deitado. Estudar deitado é extremamente não indicado. Por quê? Porque você estudando deitado, querendo ou não, vai lhe dar uma moleza, um sono. Então, o ideal é você estudar sentado. Não estude cansado ou com muito sono. A gente sabe que quantidade não é qualidade. Não adianta você estar ali se você não está rendendo. Tá com sono, levanta, dá uma volta, toma uma água, toma um café. Mas não adianta você estudar cansado ou com muito sono. Tenta tirar um cochilo. Então, se você não está rendendo, não adianta. E outra coisa que hoje em dia acontece muito com essa febre de WhatsApp. Evite ficar no WhatsApp enquanto você estuda. Desconcentra. Você está lá estudando concentrado, o WhatsApp apita, você vai lá olhar. Quando você retorna, você tem que ler de novo o que você acabou de ler. Então, procura olhar o WhatsApp nos intervalos do horário de estudo ou em horários vagos. Evitar, no tempo de horário de estudo, ficar mexendo no WhatsApp ou em outras redes sociais. Outras coisas que você não deve fazer é evitar ficar se levantando. Coloque na sua mesa o que você vai usar. Se você vai estudar português, coloque seu livro de português, o seu módulo, o seu caderno, um copo de água, os seus lápis. O que você vai usar, deixe em cima da sua mesa para você evitar ficar se levantando e perder tempo. Não estudar mais o que gosta, e sim o que você tem mais dificuldade. O que acontece muito, principalmente nos estudantes que querem medicina, eles acabam estudando biologia e química, mais que as outras matérias. E a gente sabe que o Enem, ele tem outras prioridades. Não que biologia e química seja importante. Biologia e química é importantíssimo. Porém, vocês devem estudar todas as matérias de forma equilibrada. Outra coisa que acontece muito, não se achar tão confiante em uma matéria a ponto de deixá-la de lado. Isso acontece muito com interpretação de texto. A galera diz, eu não vou fazer exercício de interpretação de texto porque interpretar texto é fácil. Não, quanto mais você interpreta texto, mais rápido você vai interpretar. Você vai criando as técnicas mais rápido. Então o ideal é que você pratique todas as matérias, até aquelas que você se acha um pouco confiante. Porque aquilo que você sabe, se você não revisar, você vai acabar esquecendo. E para finalizar as orientações básicas, antes de eu mostrar o horário modelo, uma sugestão de horário, é interessante que você renove o seu horário semanalmente e mudar as ordens das matérias. Por que eu falo isso? Eu crio um horário, você faz um horário para você e vamos dizer o seguinte, que toda terça-feira à noite eu estou super cansado porque as aulas que tem hoje são mais cansativas, são mais chatas. Então, se eu colocar um ano inteiro para eu estudar a mesma matéria terça-feira à noite, aquela matéria vai ficar deficiente o ano inteiro. Então é importante que nessa terça-feira à noite eu estudei português, já na outra eu vou colocar história, eu vou colocar matemática. Então é bom vocês fazerem umas mudanças. Outra coisa de fazer uma mudança sempre, às vezes eu coloquei na semana, essa semana, quarta-feira à tarde eu vou estudar química. Aí às vezes acontece um imprevisto, eu fiquei doente. Então, na outra semana você tenta compensar aquela matéria que você não estudou bem. Então é importante, eu vou bater nessa tecla várias vezes para você sempre refazer um novo horário toda semana. No final de semana você fazer um balanço e como foi a sua semana e você refazer. Outra coisa, os finais de semana você tem que descansar. Ninguém é uma máquina, ninguém consegue estudar de domingo a domingo sem renovar as energias. Além disso, eu vou falar para você deixar pelo menos o sábado, para você colocar em dias os atrasos.
Por exemplo, se segunda de manhã eu tenho que estudar geografia e segunda à tarde eu tenho que estudar química, se de manhã eu não terminei de estudar geografia, à tarde eu não vou comprometer a matéria que eu coloquei para terminar a geografia. Não, eu vou parar no tempo que eu cronometrei e vou jogar a geografia para terminar no final de semana, certo? Outra coisa muito importante, galera, façam bastante simulados. Simulados é importantíssimo, tanto para você testar os seus conhecimentos, tanto para você treinar o tempo de prova. Enem é uma prova muito de resistência. Às vezes o pessoal sabe do conteúdo, mas não consegue terminar a prova. Então é interessante você fazer bastante simulado para treinar isso. Outra coisa que eu falei e vou falar novamente: organize a mesa de estudos com tudo que você vai usar para ficar se levantando, para evitar ficar se levantando, perdão. E uma coisa extremamente importante: procurem fazer uma redação por semana sempre. Sempre, sempre, sempre. Você fazendo redação, você vai criando um hábito, você vai enriquecendo o seu vocabulário, você vai melhorando a sua habilidade de escrita. Então é importante que você sempre faça uma redação, porque a gente sabe que em todos os vestibulares a redação é extremamente importante. Vale muito para a sua nota subir. Inclusive no Enem, só a redação equivale a 1/5 de toda a pontuação do Enem. E outra coisa que acontece muito nos estudantes: não faz atividade física, é sedentário, não faça isso. Procure fazer uma atividade física que você gosta, 2 ou 3 vezes por semana no máximo. Não dá para fazer todo dia realmente, porque uma vida de um vestibulando é mais corrida, é mais apertada. Mas procure sempre dar uma atividade física. Para quê? Melhora o seu sono, melhora a sua disposição, até mesmo para você dar uma esparecida, certo? Então, essas são as orientações básicas. Desculpa, ainda tem mais outra orientação básica. Estude num local agradável, silencioso e iluminado. Evite um ambiente barulhento. Procure estudar num ambiente que esteja bastante iluminado, um ambiente organizado. Porque geralmente um ambiente desorganizado, com muita coisa fora do lugar, lhes dá uma sensação desagradável, uma sensação que você não está conseguindo se concentrar. Então é importante que você estude num ambiente adequado. Outra coisa, comece a estudar sempre pela matéria que você tem mais dificuldade. Por quê? Quando você começa a estudar, geralmente você está com a cabeça mais descansada, você está mais disposto. Então aquela matéria que você tem mais dificuldade é a matéria que você necessita de mais atenção. É o momento que você precisa estar mais esperto. Então é importante que você comece a estudar pela matéria que você tem mais dificuldade. E uma coisa que eu aprendi muito é que assistir aula não é estudar. Essa frase é muito boa, que ela fala o seguinte: aluno é aquele que apenas assiste e entende a aula. E estudante é aquele que estuda e fixa o conteúdo. Então, não adianta se você assistir a aula e se você em casa não rever o que foi visto, se em casa você não exercitar, provavelmente aquilo que você viu na sala de aula não vai ser fixado. Então, importante: revise e reveja todo o conteúdo visto em sala, certo? E aqui é uma sugestão de horário que eu coloquei, que eu criei para vocês. Lembrando, é uma sugestão, é apenas uma ideia. Você pode montar o horário de acordo com a disponibilidade que você tem, certo? Aí com a minha ideia é o seguinte: geralmente de manhã o pessoal faz colégio para vestibular, então eu não coloquei nada nesse horário, eu deixei só para um horário fixo. Eu coloquei o seguinte: eu coloquei à tarde uma matéria de 2 em 2 horas. Por quê? É necessário que você estude e você descanse. Porque se você passar 4 horas seguidas estudando, não adianta, como eu falei anteriormente, você está estudando se você não está rendendo. Coloquei química, mas pode ser qualquer outra matéria, eu coloquei só para preencher aqui. Você chega do cursinho para vestibular, a aula acaba às 12h30, eu não vou colocar para você começar a estudar de 1 hora. Porque você tem um caminho de você ir para casa, um caminho de você tirar um descanso, ou até um cochilozinho de 15 minutos. E você começar a estudar às 2 horas da tarde.
Estuda 2 horas da tarde, procura ficar aquelas 2 horas seguidas sentado, concentrado. Evita ficar mexendo no WhatsApp, coloca um copo d'água, se você vai tomar água, se você gosta de tomar um cafezinho para dar uma despertada depois do almoço, é muito bom. Deixa lá do seu lado. Quando der as 4 horas, você se levanta, você vai dar uma volta, você come alguma coisa, faz um lanche, pode até mexer no WhatsApp, dar uma respondida nas mensagens, dar uma esparecida. Quando for às 4h30, você retorna, agora com outra matéria, história, por exemplo. E você vai estudar até às 6h30. Você para e agora você vai relaxar. Você já passou a atividade física, eu coloquei de 7 às 8, mais ou menos. Acabou 6h30, de 6h30 às 7 tem o tempo de você se organizar, trocar de roupa para ir para academia. Ou academia ou qualquer outra atividade física, caminhada. 7 às 8, atividade física. Não coloquei 8h30 para começar porque realmente não dá tempo. Você chega, vai tomar um banho, vai comer, começa a estudar de 9 horas da noite. De 9 até as 10. Por quê? 1 hora só. Só coloquei 1 hora porque é importante que você durma cedo. Porque se no outro dia você vai acordar cedo para ir para aula, não adianta você tirar horas de sono, porque no outro dia você vai ficar cansado, no outro dia você não vai render. Então é importante que você durma bem. Vou falar mais para frente que é importante que você estabeleça um horário fixo para você dormir. Por quê? Eu vou condicionar o meu organismo a 11 horas da noite estar dormindo. 11 horas da noite eu estou dormindo e 6 horas eu me acordo. É importante demais essa disciplina. Por quê? Porque vai evitar que você tenha sono no horário errado. 10 horas da manhã eu estou com sono ainda. Geralmente isso não acontece em quem organiza o seu corpo a dormir na mesma hora sempre. Então, de 9 às 12, voltando aqui para segunda-feira, eu coloquei língua estrangeira, mas como língua estrangeira é uma matéria menor, a matéria que há mais interpretação, principalmente no Enem, uma semana você pode estudar língua estrangeira, na outra você pode intercalar com fazendo exercício de interpretação de texto. Então, certo? Você vai moldando de acordo com a sua necessidade. Aí na terça eu coloquei biologia, física. Mesmo esquema, 2 horas de estudo para meia hora e vai 2 horas. Na terça-feira eu não coloquei atividade física, mas lembrando, eu apenas uma sugestão de horário. Eu coloquei atividade física segunda, quarta e sexta. Então nesses dias, terça e quinta, que você não sai, você não vai fazer atividade física, dá para você estudar mais um pouco. Então eu coloquei matemática aqui à noite, como uma matéria que pesa mais, como uma matéria que geralmente a galera tem mais dificuldade, pesa mais, eu falo, no Enem. Tem muitas questões, é importante que você coloque mais de uma vez para estudar matemática durante a semana. Ok, eu coloquei na terça e coloquei na sexta, certo? Vá dormir, aqui você vai dormir um pouquinho mais cedo, às 9h30, você pode até estender para as 10 horas. Se organiza, tenta 11 horas estar dormindo já. Na quarta eu coloquei para você fazer uma redação importante, como eu falei anteriormente, sempre procurar fazer uma redação por semana. Mesmo esquema, você termina a sua redação, vai estudar, descansa meia hora, vai estudar português. Então, esse é apenas uma sugestão de horário para você se organizar, lembrando que esse horário deve ser renovado semanalmente. Vamos dizer que na sexta-feira, às 5 horas, aconteceu um imprevisto. Eu tive que sair, então a biologia você não conseguiu fazer, você não conseguiu estudar direito. Então você joga a biologia agora para o sábado à tarde, certo? Que é o horário que você vai fazer os seus atrasos. Você não vai colocar a biologia no horário de história da arte, por exemplo. Eu coloquei história da arte, mas você pode fazer outra matéria. História da arte não precisa estudar toda semana. Pode estudar história da arte. E na outra semana você pode estudar literatura. Literatura não coloquei aqui, mas você pode intercalar ou com história da arte ou com língua estrangeira. Nesse horário também de filosofia e sociologia, eu coloquei, na quarta-feira eu coloquei matérias mais leves, certo? Você pode, como eu disse, moldando de acordo com as suas necessidades. Voltando, você precisa renovar o seu horário de estudo, porque toda semana, nenhuma semana é igual a outra. Essa semana eu rendi mais. A semana que vem pode ser que eu renda ainda mais. Aí eu vou moldando de acordo com o meu rendimento, com a minha necessidade, certo?
O sábado e domingo é importante para isso, você não colocar nada fixo, com exceção do simulado. Geralmente, cursinhos pré-vestibulares fazem simulado no final de semana. É importante que você sempre vá fazer o simulado, pessoal. Às vezes acontece, no cursinho vai cair o assunto que deu esse mês, no simulado. Eu não vou porque não consegui terminar o assunto. Não faça isso, vá, mesmo que você não tenha estudado o assunto, porque o simulado, principalmente prova do Enem, além de você testar o conteúdo, seus conhecimentos, ele vai treinar o seu tempo de fazer prova, a sua velocidade. Isso é muito importante em provas do Enem, porque o Enem, como eu disse, é uma prova de resistência. Você tem que ser rápido, você tem que pensar rápido, você tem que ler o enunciado, tenta pular ou alguma coisa que você tenta fazer a questão mais rápido. Isso você vai pegando com os simulados, certo? Confirmando, planeje-se, sempre coloque no papel o que você tem para estudar, as matérias que você tem, os assuntos que você está atrasado, o que você vai estudar na segunda, o que você vai estudar na terça, na quarta, na quinta. Então é importante que você se planeje e lembre-se, quantidade não é qualidade. Não adianta estar se martelando, se martirizando se você não está rendendo. Tire um cochilo, tome um cafezinho, se levante, vá dar uma volta, certo? E aqui essa frase, uma frase bastante sábia que eu vi na internet, é a seguinte: aquilo que eu escuto, eu esqueço. Aquilo que eu vejo, eu lembro. E aquilo que eu faço, eu aprendo. O que essa frase quer dizer? A frase de Confúcio, que não adianta você assistir a aula se você não pratica em casa. É importante que você exercite, que você reveja o que você viu na aula. O tempo que você passa estudando sozinho em casa é até mais importante do que o tempo que você passa assistindo aula. E aí, galerinha, gostaram do vídeo? Gostaram das dicas? Eu espero que essa forma que eu tentei explicar para vocês ajude você na montagem do seu horário de estudo e da sua rotina. Espero que você siga direitinho esse horário. Um bom ano de estudo. Se você gostou desse vídeo, coloque seu comentário, coloque seu like. Se você gostou muito, lembre de compartilhar com seus amigos, de favoritar nosso vídeo.